Imagine um homem chamado Arthur, um arquiteto de 40 anos, bem-sucedido aos olhos da sociedade, mas que vive em um estado constante de alerta, como se estivesse esperando por um desastre que nunca chega. Arthur é o protagonista de uma investigação que não ocorre em delegacias, mas nos corredores silenciosos da mente humana. O mistério que cerca a vida de Arthur não é um crime de sangue, mas algo igualmente devastador: o trauma não resolvido, uma ferida invisível que dita cada uma de suas escolhas. Se você, assim como Arthur, sente que existe um freio invisível puxando sua vida para trás, ou se percebe repetindo ciclos autodestrutivos sem entender o porquê, este vídeo do canal Renova foi feito para você. Aproveite este início para se inscrever e ativar as notificações, pois hoje vamos investigar as raízes profundas de quem você se tornou. A investigação do caso de Arthur começa em sua infância, no que chamamos de cena do crime emocional. Arthur cresceu em um ambiente onde o amor era condicional ao seu desempenho. Se ele tirava notas boas, era visto. Se falhava, era ignorado ou ridicularizado. Essa dinâmica estabeleceu o que a psicologia comportamental chama de esquema de privação emocional. O trauma aqui não é necessariamente um evento catastrófico único, mas a erosão contínua da segurança psicológica. Para Arthur, o mistério de sua ansiedade crônica e de sua incapacidade de manter relacionamentos profundos reside no fato de que ele ainda é aquela criança tentando desesperadamente ser perfeita para não ser abandonada. O trauma não resolvido funciona como um software antigo rodando em um computador moderno. Ele é invisível, mas consome toda a memória e processamento do sistema, tornando a máquina lenta e propensa a falhas. Ao analisarmos o perfil de Arthur, percebemos que ele desenvolveu mecanismos de defesa que, embora tenham sido úteis para sua sobrevivência emocional na infância, tornaram-se suas maiores prisões na vida adulta. Ele se tornou um perfeccionista obsessivo. A lógica investigativa nos mostra que o perfeccionismo não é uma busca pela excelência, mas um escudo protetor. É a tentativa de evitar o julgamento e a vergonha. Quando Arthur comete um erro pequeno no trabalho, seu corpo reage como se ele estivesse diante de um predador. O cortisol inunda o sistema de Arthur, seu coração dispara e ele entra em modo de luta ou fuga. O criminoso aqui é o sistema límbico de Arthur, que não sabe distinguir uma crítica de um chefe de uma ameaça real à sua vida. Ele está preso em um padrão de autossabotagem. Ele trabalha tanto para evitar o erro que acaba adoecendo, o que o leva a falhar, confirmando sua crença interna de que ele não é bom o suficiente. Para resolver esse mistério e libertar Arthur, e talvez você mesmo, precisamos seguir uma linha do tempo de cura dividida em 7 passos fundamentais que desconstroem essa arquitetura de dor. O primeiro passo é o reconhecimento da evidência. Arthur precisou admitir que sua exaustão não era apenas física, mas um sintoma de algo mais profundo. Ele teve que parar de culpar o excesso de trabalho e olhar para a ferida invisível. Sem o reconhecimento, o trauma permanece nas sombras, operando como um mestre de marionetes. O segundo passo é a identificação do padrão. Arthur começou a mapear suas reações exageradas. Ele percebeu que sua raiva, quando a esposa chegava atrasada, não era sobre o atraso, mas sobre o gatilho de abandono que aquilo disparava. Identificar o padrão é como encontrar as impressões digitais do trauma em nossas ações cotidianas. O terceiro passo envolve a investigação da origem. Não se trata de culpar os pais ou o passado, mas de entender o contexto social e familiar que moldou suas crenças. Arthur entendeu que seus pais também carregavam traumas não resolvidos e que ele herdou uma dívida emocional que não era sua. Esse entendimento traz clareza, não desculpas. O quarto passo é a desconstrução da narrativa. Arthur sempre disse a si mesmo: "Eu sou um fracasso se não for o melhor." Ele precisou interrogar essa afirmação como um detetive interroga um suspeito mentiroso. Ele aprendeu a substituir essa frase por "Eu sou um ser humano em aprendizado, e meu valor não depende da minha produtividade." Essa mudança de identidade é o que chamamos de virada silenciosa.
O quinto passo é a regulação do sistema nervoso. Como o trauma vive no corpo, Arthur precisou de ferramentas práticas para acalmar seu estado de alerta. Técnicas de respiração, meditação e presença plena foram essenciais para ensinar seu cérebro de que o perigo havia passado. Ele aprendeu que não precisava mais viver em modo de sobrevivência. O sexto passo é a reconstrução de limites. Arthur sempre disse sim para todos, temendo a rejeição. Ele teve que aprender a dizer não, estabelecendo perímetros de segurança para sua saúde mental. E, finalmente, o sétimo passo é a integração do novo eu. Arthur parou de tentar apagar seu passado e começou a integrá-lo. Ele aceitou que suas cicatrizes faziam parte da sua história, mas não definiam seu destino. A psicologia comportamental nos ensina que o trauma não resolvido é repetitivo por natureza. Nós somos inconscientemente atraídos por situações que espelham nossa dor original, em uma tentativa desesperada do nosso cérebro de resolver este problema desta vez. Arthur sempre escolhia parceiras que eram emocionalmente distantes, replicando a frieza de sua mãe, esperando que, se ele fosse bom o suficiente, elas finalmente o amariam. Ao desvendar esse mecanismo, ele quebrou o ciclo. Ele parou de tentar resolver o passado no presente. Ele entendeu que a cura não é um destino onde a dor desaparece, mas um processo onde a dor deixa de ser a protagonista da história. A investigação de Arthur nos mostra que a transformação real precisa de coragem para enfrentar o que preferíamos esquecer. Ao olharmos para o caso de Arthur de forma didática, vemos que a ferida invisível que ele carregava, na verdade, era um pedido de socorro de sua própria identidade. O trauma o havia desconectado de quem ele realmente era, forçando-o a usar uma máscara de competência para esconder uma alma fragmentada. A disciplina mental que ele desenvolveu durante seu processo de cura não foi sobre ser mais produtivo, mas sobre ser mais consciente. Ele trocou o modo automático pela presença intencional. Cada vez que ele sentia o gatilho do medo, ele parava, respirava e lembrava a si mesmo que o cenário havia mudado. Ele não era mais aquela criança indefesa, ele era um adulto com recursos e agência sobre sua própria vida. Esta jornada de superação de Arthur é um exemplo de como a consciência emocional pode ser a chave para uma virada de vida. O trauma tenta nos convencer que nosso futuro será apenas uma repetição do passado, mas a psicologia nos mostra que a plasticidade cerebral e a resiliência humana permitem novos começos. O mistério da autossabotagem é resolvido quando paramos de lutar contra os sintomas e começamos a acolher a causa. Arthur não se tornou uma pessoa diferente, ele apenas removeu as camadas de proteção que o impediam de ser ele mesmo. Ele descobriu que sua maior força não vinha de sua perfeição, mas de sua capacidade de ser vulnerável e honesto com sua própria história. A reflexão final que o caso de Arthur nos deixa é que todos nós carregamos investigações pendentes dentro de nós. Padrões de comportamento que não fazem sentido, medos irracionais, dificuldades de conexão e uma sensação persistente de insuficiência são apenas pistas que o nosso inconsciente nos deixa para que possamos encontrar o caminho de volta. O trauma não resolvido define seu futuro enquanto ele permanecer invisível. A partir do momento em que você acende a luz da consciência sobre ele, o poder de decisão volta para suas mãos. Você deixa de ser uma vítima das circunstâncias e passa a ser o arquiteto de sua própria cura, assim como Arthur reconstruiu sua vida sobre alicerces muito mais sólidos do que o medo. Este vídeo foi uma jornada pela psicologia do trauma e pela possibilidade de renovação. Se você se identificou com a história de Arthur e sente que este conteúdo trouxe clareza para os seus padrões invisíveis, não guarde esta descoberta apenas para você. O conhecimento é a primeira ferramenta de libertação. A cura é um processo silencioso, mas a decisão de começar é um ato de coragem barulhento. Lembre-se de que sua história não termina no trauma, ela continua em sua capacidade de superá-lo. O seu futuro não precisa ser um eco do que te feriu, mas um reflexo da sua força em se reconstruir. Se você chegou até aqui, é porque busca algo mais profundo do que motivação passageira. Você busca transformação real. Por isso, eu te convido agora a tomar uma atitude concreta.
Curta este vídeo para que ele alcance mais pessoas que também carregam feridas invisíveis e deixe um comentário compartilhando qual destes 7 passos mais ressoou com o momento que você vive hoje. Inscrever-se no canal Renova é o seu compromisso semanal com a sua saúde mental e seu crescimento pessoal. Não permita que seus padrões antigos continuem escrevendo seu roteiro. Assuma a caneta, confronte o mistério e mude sua vida a partir de hoje. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos desbravando os segredos da mente humana para que você possa finalmente se renovar.